vocês já podem ter estudado esse tema nas aulas de linguagem, de língua portuguesa. E ele tem uma prática muito importante para todos nós. Então, se porventura você já está super bem acostumado com esse tema, ótimo. Basta colocá-lo em prática no momento da elaboração dos registros das suas atividades, que você vai conseguir aí trabalhar produzindo sem cometer o plágio. Se você não teve contato, certo, com esse tema, a gente vai conversar um pouquinho para poder facilitar a sua vida no momento da elaboração dos textos e dos registros das atividades acadêmicas. Vamos lá? Então, primeiro, o que eu quero falar com vocês? Sobre fichamento. De um jeito ou de outro, né? A gente acaba sempre fazendo um fichamento. Inclusive, uma prática que eu já citei para vocês, que era aquela de fazer uma busca lá em 3 textos, por exemplo. Hipoteticamente, encontrei 3 textos que falam sobre a temática que eu me interesso. Tudo bem? Eu busquei aí 3 parágrafos, aliás, um parágrafo de cada um desses textos e construí um texto dizendo que era meu, certo? Com os 3 parágrafos que eu encontrei, em textos diferentes. Isso aí, como eu disse, é plágio. Mas essa prática, ela pode ser muito importante quando eu não atribuo, tá? Quando eu não monto uma nova atividade e atribuo essa atividade a mim, mas eu utilizo essa atividade como um fichamento para a organização das minhas ideias e para a produção de um texto que de fato seja meu. Então, o fichamento, ele me permite aí a busca desse repertório que é importante, ele me permite a organização de ideias, inclusive ideias que são pontos-chave sobre a temática que eu estou em busca, tá? Me permite identificar ideias novas e novos conhecimentos, me permite, novos conhecimentos, como eu já disse, me permite a análise aí de várias ideias diferentes, quando eu busco, por exemplo, diferentes autores que falam sobre a mesma temática e construo um paralelo, né? Eu posso fazer isso por meio de um fichamento. Eu posso fazer um fichamento no qual eu vou colocar, de um lado, os autores que falam positivamente de um determinado tema, autores que falam de algo contrário a determinado tema, para que eu possa fazer essa análise e construir o meu repertório, ou seja, construir o meu conhecimento sobre aquele tema para poder argumentar a respeito dele, certo? E permite ainda, esse processo de fichamento, ele me permite fixar dados. Então, quando eu falo em fichamento, às vezes você vai falar, Fabiane, mas isso é tão antigo. Se você for procurar essa prática na internet, realmente a gente tinha uma prática antiga de fichamento, no qual a gente usava fichinhas mesmo, sabe? E a gente ia buscando as ideias sintetizadas dos autores que a gente tinha que pesquisar, colocava ali e depois produzia o nosso próprio texto. Hoje você não precisa buscar as fichas, mas a ideia, a essência desse gênero textual, se é assim que eu posso chamar, continua a mesma, né? A essência dessa prática, na verdade, de busca de informações, continua a mesma. Então, o que eu posso fazer? À medida que eu for lendo esses diferentes textos, eu posso ir extraindo os parágrafos principais. É muito importante que quando você fizer isso, você já deixa a referência da obra, tá? O nome do autor, a página, o ano, porque você vai usar isso no segundo momento da normatização. Mas que você separe essas ideias importantes para que depois você faça uma análise bem esmiuçada delas para a produção do seu próprio texto, do seu próprio argumento, do seu próprio ponto de vista, ou seja, da sua própria atividade. Então, o primeiro ponto bem importante que ajuda muito é, então, a prática do fichamento, tá? É essa busca e esse trabalho aí com as ideias novas que você for encontrando. Depois do fichamento, como eu já disse, eu quero falar com vocês sobre intertextualidade, que essa prática é bem importante para essa produção. Quando a gente fala de intertextualidade, o próprio nome já nos traz a ideia de inter, uma mistura de textos, né? Se vocês analisarem a imagem que está aí, veja se ela lembra dela, se ela remete vocês a alguma ideia anterior. Essa imagem aí é uma releitura, uma intertextualidade, mas não é plágio, já vou explicar por quê, de uma outra imagem bem clássica, né, que está relacionada com os Beatles. Então, procura verificar quais
quais são as semelhanças dessa imagem e da imagem original, para que a gente consiga entender um pouquinho mais esse conceito de intertextualidade, ou seja, textos que conversam entre si. E se a gente for pensar bem, os textos conversam muito, mas muito entre si. E a gente faz uso dessa prática. Quando a gente faz uso dessa prática de maneira correta, nós estamos produzindo os nossos próprios textos e não estamos cometendo o plágio, certo? Em suma, se eu for pensar um pouquinho nessa intertextualidade, existem alguns tipos de intertextualidade que, na verdade, me permitem escrever um texto e trabalhar com a ideia dos outros, mas usando o quê? As minhas próprias palavras, certo? Então, eu separei aqui alguns tipos de intertextualidade que são os mais usuais e que vocês vão precisar utilizar mais para a produção dos trabalhos acadêmicos de vocês. Vejam, então, alguns. A paródia, ela é mais usual, aliás, ela é mais conhecida, mas pouco usual no trabalho acadêmico. Por quê? Porque a paródia, ela busca um outro texto já conhecido, muitas vezes assim, já mais, digamos, perpetuado, conhecido, enfatizado, né, de alguma forma na mídia. Só que a paródia, ela faz uma reprodução desse texto, certo? De uma maneira irônica, de uma maneira satírica, de uma maneira humorística. Então, embora a paródia seja conhecida, seja comum, ela não é apropriada para o meio acadêmico. Mas se você for buscar aí o que é intertextualidade, você vai encontrar a especificação da paródia. Mas para deixar claro que no meio acadêmico ela não é bem-vinda, né? Num trabalho acadêmico-científico, devido a essa possibilidade aí de usar o humor, de usar a sátira. A menos que o trabalho acadêmico, por algum motivo, seja a produção de uma paródia, tá? Talvez lá num curso de comunicação social, num curso de jornalismo, de marketing, pode ser que você se depare com a construção de uma paródia, ok. Mas não é a intertextualidade recomendada, certo? Para a produção de um trabalho acadêmico-científico, de um artigo, né? De uma atividade na qual que você precise desenvolver algo sobre alguma temática, certo? Depois nós temos a paráfrase, a epígrafe, a citação e a alusão. Eu quero fazer um destaque também para a paráfrase, porque a paráfrase é a intertextualidade que talvez que mais seja útil para a gente na produção desses trabalhos acadêmicos que tenham a nossa originalidade, né? Que tenham a nossa autoria. Por quê? Quando eu uso a paráfrase, eu reproduzo a ideia, né, daquele autor, daquele estudo que eu recorri para poder ter informação, para poder ter repertório, mas eu vou reproduzir um novo texto com as minhas palavras. Eu preciso manter a ideia original, certo? Mas preciso escrever com as minhas palavras. E não é uma atividade tão simples essa reprodução. E na maioria das vezes, a paráfrase, embora tenham autores que digam que há uma diferença, na maioria das vezes a paráfrase é aquilo que nós vamos chamar de citação indireta nos nossos trabalhos acadêmicos científicos. Então, na paráfrase é adequado sempre que eu coloque, olha, de acordo, né, com fulano de tal, coloca o ano dessa publicação e trago ali a informação do autor, mas que eu consegui reproduzir com as minhas próprias palavras, certo? Isso também é chamado de citação indireta. Como eu disse para vocês, existem autores que dizem que é diferente, existem autores que colocam que são iguais. O importante é que você entenda que parafrasear é reproduzir a ideia, inclusive eu preciso manter a essência da ideia, eu não posso reproduzir e tirar aí a ideia principal, né, daquilo que precisa ser dito, daquilo que precisa ser apresentado. Eu não posso me distanciar da ideia principal, eu não posso mudar o significado, eu preciso reproduzir com as minhas palavras a mesma ideia do autor que eu busquei, tá? Isso vai acontecer na citação indireta também, tudo bem? Mas por que tem paráfrase e citação? Porque existe a citação direta, que é quando eu reproduzo na íntegra
nas palavras de alguém. Gente, nós ainda vamos trabalhar com as normas, tá? Aqui é apenas para a gente entender as possibilidades de uso do texto. Depois a gente vai entender melhor como isso aparece nas normas. Mas quando eu faço, por exemplo, uma citação direta, eu posso buscar sim a ideia daquele autor, daquele estudo, daquele estudioso na íntegra e trazer para o meu texto. Mas aí eu tenho o quê? As normas de sistematização para a apresentação dessa ideia. E um ponto bem importante quando eu faço essa produção é que a citação, né? Seja ela direta ou indireta, ela precisa ter uma ligação muito fiel com aquilo que eu estou dizendo. Então, quando eu trago assim um parágrafo que é meu, que eu estou tratando, que eu estou trabalhando sobre a temática que se refere àquela atividade, e eu apresento uma paráfrase, ou apresento uma citação direta, isso precisa ter coerência com o texto que eu estou produzindo também, tá? Então é dessa forma que a gente vai entrelaçando os parágrafos para que eu possa produzir as minhas próprias atividades. É importante entender também quando a gente diz você precisa conversar com os autores que você está trabalhando. Essa conversa com os autores, esse diálogo com os autores, é um tipo de intertextualidade, né? Porque você está buscando o que o outro diz, montando o seu próprio texto, mas também apresentando o seu entendimento sobre aquilo que você leu e aquilo que você produziu. Por isso a gente diz, você precisa dialogar com esses autores. Por isso eu disse que você precisa de repertório, você precisa de conhecimento para poder dialogar e tirar essas próprias conclusões, tá? Então já falamos de paráfrase, já falamos de paródia, de citação, a epígrafe, que cabe também em trabalhos acadêmicos, tá? E ainda a alusão. Então, a epígrafe, ela é bastante comum no início de capítulo, né? Às vezes no início de um livro, no início de um artigo, no início de uma monografia, no início de até mesmo de teses, tá? Dissertações. O que acontece? É uma citação na íntegra de algum autor, mas é uma ideia bem importante daquele autor que de alguma forma traz, né, o indício de qual vai ser a temática que eu vou discutir naquele trabalho. E todas as vezes que eu busco as ideias do outro autor, eu também tenho normas para apresentação. Então, existem normas para citação direta, normas para citação indireta, né? Normas para epígrafe e normas também para alusão. Tudo bem? Quando eu falo de alusão, o próprio nome também já nos dá um indício do que se trata. Então, veja, eu vou fazer uma menção à ideia de algum autor. Uma menção, né, a algo que já foi dito, a algo que já é conhecido também pela sociedade. Quando, por exemplo, eu uso um termo para substituir alguma coisa, né? Ou a obra pelo próprio autor e assim por diante, tá? Aliás, o autor pela obra, quando eu uso o autor para substituir a obra e assim por diante. Então, eu faço menção a uma ideia, menção a um autor, menção a alguém que é sumidade naquele assunto para falar daquele assunto, tá? Então, esses tipos de intertextualidade, é importante que você saiba, que você faça uso deles para poder fazer as suas próprias produções, certo? Conhecer cada um deles para que você consiga colocar em prática no momento de produzir os seus textos, de fazer as suas atividades, de fazer os seus registros. Aí você pode ter dito, pensado que alguns processos desses de intertextualidade podem lembrar aí a ideia de resumo e resenha. E de fato podem, por isso a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois também, tá? O resumo, gente, é uma prática muito importante para a aquisição de repertório, certo? Para eu poder conhecer, para eu poder me organizar em relação às novas ideias e novos conhecimentos. E o resumo é um gênero textual muito importante, muito utilizado no meio acadêmico. E existem regras, inclusive para que seja um resumo, existem regras bem importantes, certo? Eu trouxe rapidamente aqui a definição de resumo para a gente aflorar as ideias. Então, vejam comigo.
O resumo é a exposição sintetizada. Por que eu grifei sintetizada? De um acontecimento ou de uma série de acontecimentos ou de ideias, né, que vem por meio de um texto, das características básicas de alguma coisa, com a finalidade de transmitir, vejam, uma ideia geral sobre o seu sentido. Então, quando eu resumo, eu sintetizo, eu diminuo